A guerra na Ucrânia chega hoje ao 14º dia com a promessa da Rússia de respeitar mais um cessar-fogo em áreas com corredores humanitários. Depois de novos bombardeios durante a noite, inclusive na capital, Kiev, autoridades ucranianas confirmaram agora há pouco que os ataques foram interrompidos. Vamos voar para Londres para conversar com a Cecília Malan, que já está aqui com a gente. Tem todas as informações, Cecília. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Civis já começaram a deixar a cidade de Sumi, no nordeste do país, em carros particulares. O prefeito da cidade confirmou que o corredor humanitário foi estabelecido pelo segundo dia seguido. Agora há pouco, a vice-primeira-ministra da Ucrânia afirmou que as Forças Armadas concordaram em interromper os disparos nas áreas dos corredores humanitários. Ela reforçou o pedido para que as forças russas façam o mesmo, respeitem a trégua. Mais cedo, o prefeito da cidade ucraniana de Enerhodar, mais ao sul do país, disse que um cessar-fogo temporário estava em vigor e que a retirada de civis estava pronta para começar com destino a Zaporísia, onde fica a maior usina nuclear da Europa. A gente preparou uma arte que mostra detalhes desses corredores. A promessa dos russos é de que os ataques ficarão suspensos por 12 horas. São pelo menos 5 cidades, a capital Kiev, a cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, Chernihiv, Sumi e Mariupol, além de Enerhodar, que eu acabo de mencionar. Essa nova trégua deve acontecer das 9 da manhã até as 9 da noite, horário de Kiev, ou seja, 4 da manhã às 4 da tarde, no horário de Brasília. Ontem, cerca de 5.000 pessoas conseguiram deixar Sumi em ônibus e carros particulares. As novas rotas incluem saídas para cidades ucranianas, onde o conflito é menos intenso, e de onde podem seguir para países vizinhos. Vocês devem se lembrar que a última proposta russa levava os civis para cidades na Rússia e na Belarus, países invasores, o que a Ucrânia chamou de inaceitável e imoral. Vamos ver agora como esses corredores humanitários estão funcionando na prática, na reportagem de Ilse Scamparini. De Sumi, os civis devem andar 175 quilômetros em direção ao sul até Poltava. Da cidade portuária de Mariupol, a previsão também era de ir até Poltava. Caminhões de suprimentos faziam o caminho inverso. A cidade está sob cerco das forças russas. Nas lojas, muitas saqueadas, não há comida. O presidente Zelensky afirmou que um menino morreu desidratado. Policiais ucranianos diziam aos moradores que as saídas da cidade estavam sendo atacadas e que as negociações para a retirada tinham fracassado. De Kharkiv, a segunda maior cidade do país, o corredor oferecido leva à Rússia. Por isso, muitos preferiram ficar. Em Irpin, nos arredores de Kiev, alívio misturado ao sofrimento. O menino não quer se separar do pai soldado que vai ficar para lutar e mostra a raiva e o desespero. Na noite anterior à abertura dos corredores, os bombardeios russos foram muito intensos. Em Sumi, 21 pessoas morreram, 2 eram crianças. 2 refinarias, uma em Zitomir e outra em Chernihiv, foram bombardeadas. O presidente Zelensky apareceu num vídeo gravado na rua e comparou a guerra à primavera na Ucrânia, sempre muito difícil, com muita neve, mas sempre termina bem. Em Moscou, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Vladimir Putin se dirigiu às mães, mulheres, irmãs e namoradas dos soldados russos e disse que elas podem se orgulhar do que eles estão fazendo pela segurança do país. As mulheres são maioria nos países que recebem os refugiados da Ucrânia. Kátia chegou a Varsóvia com a filha, que faz tratamento de câncer. Ela disse que estava a caminho do hospital em Kiev quando o médico avisou que ela fugisse. O marido e os outros 3 filhos ficaram na Ucrânia. O menino, Hassan, de 11 anos, um pequeno herói, chegou sozinho de trem à Eslováquia.
Numa mensagem de vídeo, a mãe do menino conta que ela ficou porque precisa cuidar da mãe dela, de 84 anos. As refugiadas ucranianas na Romênia receberam flores na chegada e agradeceram as mulheres que servem nas Forças Armadas da Ucrânia por defenderem o país. Vocês nos empoderam, disse esta refugiada. E no fim do dia desta terça-feira, aviões russos bombardearam a filial ucraniana do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que fica ao lado de casas residenciais e comerciais. Várias casas ficaram destruídas. Hoje, a Polônia afirmou que está pronta para fornecer caças para a Ucrânia, mas apenas dentro da estrutura da OTAN. O anúncio acontece um dia depois dos Estados Unidos rejeitarem uma proposta de colocar 28 jatos poloneses à disposição dos americanos e da OTAN. Ninguém quer se comprometer enviando equipamentos de ataque tão sofisticados diretamente para a Ucrânia. O Pentágono disse que a proposta polonesa não é sustentável porque os Estados Unidos e a OTAN teriam que levar os jatos de uma base alemã para voar no espaço aéreo que é praticamente controlado pela Rússia, já que o país tem superioridade aérea sobre a Ucrânia. A ideia inicial era que a Polônia recebesse jatos com capacidades operacionais correspondentes dos Estados Unidos e repassasse então os caças MiG-29 poloneses para os ucranianos. Mas a Polônia, que está apoiando Kiev com armas defensivas, não quer repassar os jatos diretamente, disse apenas que está pronta para levar as aeronaves para a base aérea de Ramstein, na Alemanha, e depois a OTAN que se vire. Bom, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já fez apelos aos países do Ocidente para que cedam caças à Ucrânia, mas ainda não foi atendido. Hoje, o Reino Unido anunciou que vai criminalizar a entrada de qualquer aeronave da Rússia no espaço aéreo do país. A proibição inclui aviões pertencentes, operados ou fretados por pessoas ligadas à Rússia ou entidades russas sancionadas. O governo britânico também afirmou, Júlia, que vai proibir exportações de produtos aeronáuticos para a Rússia. Tá certo, Cecília. Muito obrigada pelas informações. Nosso primeiro encontro. Daqui a pouco a gente volta a falar mais. Bom trabalho para você aí.